Gostaria de ler aqui no livro de Jó, capítulo de número 1. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui uma palavra que Deus tem nos concedido. Jó, capítulo de número 1. Eu gostaria de ler com os irmãos, para junto podemos fazermos aqui a leitura. Eu gostaria de ler aqui apenas o versículo 20, 21 e o 22, tá? Jó, capítulo 1. E o versículo de número 20, o versículo 21 e o versículo 22. Glória seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegria imensa de poder estar, irmãos, na casa do Senhor. Quantos que queriam estar aqui no teu lugar, no meu lugar, mas não pode. Tem gente no hospital, desenganado pela medicina. Tem gente com enfermidade no corpo, incurável, pessoas acamadas, né? Eu falei aqui no domingo pela manhã, né? Eu nunca vi na minha vida, a primeira vez que eu vi, a primeira vez, eu nunca vi uma pessoa entrar por essas portas chorando, mas eu vi domingo pela manhã. Pela primeira vez eu vi uma pessoa entrar pelas portas chorando, tá? Então, é algo gratificante de Deus, a pessoas que estão carentes, está com fome de Deus. É isso que nós precisamos fazer, entrar por essas portas, entrar mais com total ligação com Deus. Deus me deu, né, esse privilégio, ninguém viu, mas eu vi, né, quando entra por essas portas, eu percebi, eu falei assim, olha como que a lágrima desce. Então, irmãos, é isso. É o quebrantamento, é uma carência. Então tem pessoas em casa acamadas que queria estar aqui, não pode. Então devemos aproveitar a oportunidade que Deus nos deu. Deus te deu pena para você andar, para caminhar. Vai ter dia que você vai depender de alguém trazer você para o culto, como nós temos pessoas. Nós temos pessoas que não podem andar, precisam que alguém caminhe. Então olha só, você pode vir para o culto com as suas pernas, não precisa ninguém agarrar você, jogar no carro, nada disso. Deus te deu pena, olho, Deus te deu saúde. Então aproveite cada momento, tá? A delícia chega rápido, o tempo mal chega também. Salomão, ele disse isso. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Esse mau dia vai chegar para mim e para você. Então vamos aproveitar os bons dias. Aproveite na presença de Deus, porque quando vier o mal, você já aproveitou a sua melhor parte, que é aquela parte que Maria aproveitou na presença de Deus. Então aproveite o tempo que Deus está te dando, as oportunidades que o Senhor está te dando. Eu queria compartilhar com os irmãos Jó capítulo 1, versículo 20, está escrito assim: aqueles que acharam, digam amém. Amém. Escrito está assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, e disse: não saí do ventre de minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas eu gostaria de repetir o versículo de número 20 e versículo 20. Vamos lá, que diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. Eu queria que os irmãos lessem comigo aqui no telão aqui, porque a versão, né, nós estamos com a versão aqui que é a Bíblia Corrigida Fiel, né? A minha aqui é uma versão um pouco diferente. Eu creio, eu não sei se está batendo aí a versão, porque essa daqui é fiel. A minha aqui é a Bíblia Corrigida só. Tá? Eu não sei, então, se levantou Jó, né? Eu creio que está parecido, né? Seu manto, a sua cabeça, lançou e adorou. Eu creio que pareça que está batendo, mas essa aqui é a Almeida Corrigida, tá? A letra A é a Almeida C, corrigida F é fiel. A Almeida Corrigida é fiel. A minha aqui é corrigida. Mas vamos recitar aqui, porque está batendo certinho aqui, tá? Está batendo. Não é mais, ela tem uma acréscimo assim, mas está batendo. Vamos repetir aqui então pelo telão, porque aí vamos ficar com a Almeida Corrigida fiel. Vamos lá? 1, 2, 3, vamos? Então se levantou e rasgou o seu manto e rapou sua cabeça
e se lançou em terra e armou. Então vamos mais uma vez, 1, 2, 3. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e fez o quê? E fez o quê? Você veio aqui nessa noite para quê? Então já pode adorar o Senhor, porque Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre. Oh, glória! Aleluia, irmãos. Oh, glória. Glória a Jesus. Somos conhecedores de que Jó, ele teve algumas virtudes, e eu queria citar algumas delas aqui essa noite, que a Bíblia vai citar, o próprio Deus dá testemunho acerca de Jó. E dentre essas virtudes, quero citar 4 que a Bíblia dá. Jó era temente, reto, desviava-se do mal, e também ele era sincero. Deus está dando testemunho de Jó. A Bíblia diz para nós que quando os filhos de Deus, os anjos, foi se apresentar-se a Deus, percebe que Satanás ele foi junto, e Deus está dando testemunho de Jó para Satanás. Percebe que Satanás vai até a presença de Deus para acusar Jó. E nós vamos perceber que Satanás chega para Deus e diz: Jó te serve porque enchesse ele de bem. Ele é um homem rico, tem uma família abençoada, ele tem gados, tem animais, servos a seu trabalho, empregados. Então Jó, segundo a acusação de Satanás, servia a Deus, porque Deus havia abençoado de multiforme a vida de Jó. Mas nós precisamos atentar que o próprio Deus está aqui defendendo Jó. Não é Jó, porque Jó não está sabendo do que está acontecendo. Isso é muito interessante. Jó não está sabendo do que está acontecendo, desta reunião. E percebemos que nesse debate de Deus com Satanás, Deus ele vai sair como vencedor. Por quê? No debate Satanás diz: Jó te serve porque enchesse ele de bens. E Deus rebate Satanás dizendo: não, ele me serve porque ele é fiel, ele me adora porque ele é fiel. Mas Satanás insiste em dizer: não, ele te serve porque enchesse ele de bens. A Bíblia diz para nós que Deus está como defensor de Jó, Satanás como acusador de Jó, Deus como defensor, porque Deus é aquele que nos justifica. Percebamos, irmãos, que a Bíblia diz para nós que Satanás sugeriu a Deus para que Deus viesse me permitir, para que ele viesse tocar nos bens de Jó. Essa é a primeira parte da provação de Jó, porque foram duas. A primeira está no capítulo 1, quando Deus permite que Satanás arranca todos os bens de Jó. A segunda parte da aprovação está no capítulo 2, quando Deus permite que Satanás toca no corpo de Jó, não na sua alma, mas no seu corpo. Mas percebamos que Jó, ele está sem saber de nada, ele mantém o seu relacionamento com Deus diariamente, que a Bíblia diz que ele está tendo relacionamento com Deus, ele está intercedendo pelos seus filhos, ele está sacrificando, ele está adorando ao Senhor por meio de oferta de holocausto e sacrifício. E vamos perceber, irmãos, que agora Satanás está recebendo autorização para poder tocar na vida de Jó. Você percebe que a vida de Jó está sob o controle de Deus. A vida de Jó não está sob o controle de Satanás. Os bens de Jó não estão sob o controle de Satanás, mas está sob o controle de Deus. E nós vamos perceber e atentar aqui esta noite que Deus, ele autoriza Satanás
tocar nos bens de Jó. A Bíblia diz para nós que Satanás sugeriu, se Deus permitisse que ele tocasse nos bens de Jó, Satanás está sugerindo que Jó vai blasfemar de Deus. E agora Deus está permitindo, porque Satanás é como um cão muito bravo, mas está na coleira de Jeová. Ele só vai até onde Deus autoriza, até onde Deus permite. Você percebe que Satanás, ele não faz nada sem autorização de Deus. E eu já quero te mostrar na Bíblia que o próprio Deus, quando Satanás se apresenta nessa reunião, o próprio Deus pergunta. Agora Deus quer que Satanás preste conta. E Deus pergunta para ele assim: de onde você veio, Satanás? Você está vindo de onde? Você tem que prestar conta a mim, porque você é um ser criado, eu que te criei. Não que Deus criou Satanás, não que Deus criou anjo mau, Deus criou anjos bons, mas pelo pecado do orgulho da soberba, ele transformou, ou ele passou a ser anjo mau, anjo das trevas. E percebe que Deus pergunta para Satanás: você está vindo da onde? Porque você me deve obrigação. Você está fazendo o quê? Da onde vem? E o que você está fazendo? E agora Satanás, como um cão na coleira, e Deus dominando ele com a corrente, ele agora está sendo submisso a Deus e respondendo para Deus. Se ele não fosse submisso a Deus, ele iria dizer assim: Senhor, eu não devo obrigação para ti, eu não vou falar de onde eu vim, e nem o que eu estou fazendo, mas como ele deve obrigação, como ele está sob o controle de Deus, ele agora está respondendo para Deus: eu estou rodeando a terra, em algumas traduções perambulando pela terra, eu estou rodeando a terra, eu estou passeando pela terra. E percebe que diante dessa entrevista, agora Deus está recebendo as acusações de Satanás, porque Satanás está acusando um homem justo lá na terra, está acusando Jó. Mas a Bíblia diz para nós, irmãos, que Jó, ele mantém sua fidelidade a Deus, e agora Satanás recebe autorização para tocar em Jó, ou melhor, tocar nos bens de Jó. A Bíblia diz para nós que Deus agora autoriza Satanás a ir até a casa de Jó, até a propriedade de Jó, até os bens de Jó, e arrancar os seus bens. No capítulo 1, nós vamos perceber que Jó tinha, a Bíblia vai falar para nós acerca dos seus bens, acerca dos animais que ele possuía, dos seus servos, dos seus trabalhadores. E percebe que a Bíblia diz para nós que Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, tinha 500 juntas de bois e 500 jumentas. Percebe que agora a Bíblia diz para nós que quando Satanás sai da presença de Deus, uma das primeiras coisas que Satanás toca é nos bois de Jó. Se você atentar, você vai ver. Satanás não toca no filho, Satanás não toca na mulher de Jó, Satanás não toca no servo de Jó. Satanás, ele não toca em outra coisa que ele poderia tocar, mas ele toca primeiro nos bois. Mas o mesmo texto vai dizer para nós, se você continuar a leitura, você vai ver que Jó sacrificava a Deus pela madrugada. Esses bois que Jó possuía, Jó sacrificava ao Senhor Deus, adorava a Deus por intermédio de oferta de holocausto, de sacrifício, intercedendo pelos filhos. E vamos perceber que através desses animais, desses bois, era a forma que Jó estava adorando o Senhor, sacrificando a Deus. E percebemos algo aqui, irmãos, que Satanás tocou primeiro, ele toca nos bois. Em outras palavras, a intenção de Satanás é mais ou menos o seguinte: já que Deus me autorizou a arrancar tudo dele, eu vou deixar ele sem nada, eu vou deixar ele na lona, eu vou deixar ele sem ter o que vestir, o que comer, eu vou arrancar tudo dele. Já que o homem ali em cima autorizou, agora eu vou aproveitar, vou arrancar tudo dele. A Bíblia diz para nós que Satanás começa tocando nos bois, e percebe que a intenção de Satanás aqui é parar a adoração de Jó, porque os bois eram
da oferta do holocausto, ou seja, para a adoração. Então o primeiro ponto aqui, Satanás, ele já começa o quê? Eu vou parar a adoração de Jó, eu vou parar com esse culto dele, eu vou parar com essas orações que ele faz pelas madrugadas, eu vou parar com esse sacrifício. Em outra palavra, eu vou acabar com essas vigílias dele de oração de madrugada, 3 horas, eu vou acabar com esse jejum dele, eu vou acabar com essa vida espiritual dele, eu vou acabar com essa fome espiritual dele, eu vou matar ele primeiro espiritual, porque depois eu vou continuar consumindo, acabando, exterminando todos os bens dele. Mas a primeira coisa que eu vou arrancar dele é a adoração. Nós atentamos para uma coisa aqui essa noite. A primeira coisa que Satanás queria arrancar de Jó era a adoração. Mas a Bíblia diz que Satanás tocou nos dois. Agora Jó não pode sacrificar, agora Jó não pode agora oferecer oferta de holocausto ao Senhor. Mas a Bíblia insiste em dizer, no capítulo 1, versículo 20, que Jó, ele adora ao Senhor, ele se lança em terra e ele adora ao Senhor. Pode tirar os bois, eu não sacrifico, mas adoração labial, mas adoração corporal, você não vai tirar de mim. Eu me lanço, porque o texto diz, ele se lançou em terra e ele adorou ao Senhor. Tira os bois, mas a adoração não tira. Tira os camelos, mas a adoração não tira. Pode tirar a junta de bois, mas a adoração não tira. Pode tirar os meus servos, mas a adoração não tira. Pode matar meus filhos, mas a adoração, você, Satanás, não tira. Pode tirar tudo menos a adoração. Aleluia! Aleluia! Jó não está sabendo de nada, e Deus está no céu só assistindo, e o diabo está só observando Jó, e o diabo está observando, irmãos, e a Bíblia diz para nós que o diabo começa arrancando, e vai lá, arranca a junta de bois, vai parar a adoração? Não, eu vou continuar adorando, nem adianta, Satanás. Eu vou continuar adorando. Vai continuar no culto? Vou continuar no culto. A Bíblia diz para nós que chegava o mensageiro e dizia: Jó, catástrofe. Jó, catástrofe. Jó, você perdeu. Daqui a pouco chegava outro mensageiro e dizia: Jó, você perdeu o rebanho. Mataram todos os seus servos, só eu fiquei para te trazer as joias. Os gados de Jó foi roubado, o gado de Jó foi exterminado, os sabeus vieram e tomaram, os caldeus vieram e tomaram. A Bíblia diz que soprou um vento também sobre a casa onde estava um banquete, na casa do filho do primogênito de Jó, porque estava tendo um banquete nessa hora, mas soprou um vento e bateu, combateu a casa onde os filhos de Jó estavam. E o mensageiro chegou e disse assim: Jó, os teus filhos morreram, não sobreviveu um. Agora Jó, ele tem que ir num velório com 10 caixões ao mesmo tempo. Mas você acredita que mesmo assim, Deus diz para nós que ele vai dizer, enquanto Deus está no céu assistindo Jó, dizendo para Satanás: eu vou te provar que ele é fiel. E Satanás está lá incitando Jó, e está lá todo que Jó reclama, todo que Jó murmura, todo que Jó vem estar ali blasfemando contra Deus. Mas a Bíblia diz que Jó disse assim: mude do ventre da minha mãe e me tornarei para lá. Deus o deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz
O que ele queria era provar para Deus que Jó ia blasfemar. O que ele queria era que Jó blasfemasse, para que ele viesse dizer para Deus: está vendo? Ele só te servia porque o Senhor deu, depois que o Senhor tirou, agora está aí, ó, blasfemando, murmurando, reclamando da vida. Ele não queria os bens de Jó, ele queria que Jó blasfemasse de Deus. Era isso que o diabo queria. O diabo não quer o teu carro, a tua casa, o teu dinheiro, o teu emprego. O diabo não quer nada disso. Se alguém disse isso para você, é mentira. O diabo não quer teu dinheiro, não quer nada seu. A única coisa que o diabo quer é que você blasfeme, que você murmure, que você fique lastimando pelos cantos, dizendo: por que Deus permitiu isso ou aquilo? Deus não, o diabo não quer isso. Mas ele quer que nós murmuramos, mas ele quer que nós reclamamos com Deus, para falar com Deus. Aí, está vendo? Quando chegou a abençoar, ele foi fiel, deu culto de ação de graça, te agradeceu, deu testemunho na igreja, dizendo que o Senhor abençoou. Agora, depois que o Senhor permitiu que ele perdesse, está aí, não vai mais para o culto, está triste, está angustiado, andando cabeça baixa. As pessoas estão percebendo isso. Ele não está mais com aquela alegria, porque a alegria dele não era servir o Senhor, era o bem que o Senhor tinha dado para ele. Era isso que Satanás estava acusando Jó. Era isso que ele estava falando para Deus. Mas a Bíblia diz que Jó foi fiel ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Jó permaneceu fiel, glorificando e adorando ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que Jó permaneceu na posição. Mas o diabo não existe. A Bíblia diz que em outra ocasião, no capítulo 2, teve uma outra reunião. E de novo, novamente, o texto do capítulo 1 é bem semelhante ao capítulo 2. Parece até que é o mesmo texto, mas não é. São dois momentos diferentes. O capítulo 1 foi o primeiro momento que Satanás foi. O capítulo 2 foi o segundo momento. Porque agora Satanás insiste em acusar Jó, dizendo que Deus o encheu de bem e que Deus lhe deu muita saúde. Agora o argumento de Satanás é o seguinte: a Bíblia diz que o Espírito de Deus, os anjos se apresentam diante de Deus. Novamente Satanás vai lá. Nessa reunião se apresenta. E a Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que agora Deus está novamente dando testemunho de Jó para Satanás, dizendo: você viu? Você me incitou contra Jó. Você disse que ele me serviu por causa dos bens. Mas você está vendo como que ele está me adorando lá embaixo? Ele perdeu tudo, mas ele me adora. Hoje ele não tem mais nada, mas ele continua me adorando. Só que Satanás, como ele quer ver Jó blasfemar, ele disse assim: pele por pele, osso por osso. Toca na saúde dele, porque você vai ver se ele blasfema ou não blasfema. Aí Deus autoriza Satanás a tocar no corpo de Jó. A Bíblia diz para nós que Satanás imediatamente ele tocou no corpo de Jó. E a Bíblia diz para nós que agora o que resta para Jó é o quê? Um caco de telha. E começa a se coçar. E Jó está lá se coçando. A sua esposa, a sua mulher, ela vem e dá um conselho para Jó. E o conselho é esse: amaldiçoa Deus e morra. Jó, amaldiçoa Deus e morra. Percebe que essa é o conselho, a orientação que a mulher de Jó está dando para Jó. E nós vamos perceber, irmãos, que Jó repreende a sua esposa, dizendo assim: como tu fala como uma doida mulher, recebeste o bem de Deus e não receberíamos o mal. A Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou contra Deus. A Bíblia diz que Jó permaneceu fiel ao Senhor. O diabo arrancou o bem dele, ele manteve fiel, adorou. O diabo tocou na saúde dele, ele permaneceu fiel e adorou. Aleluia. Deus amado, aleluia. Aleluia, Jesus. Agora Jó está lá, perdeu tudo, perdeu sua saúde.
Agora lhe vem 3 amigos para lhe condoer, para lhe consolar. A Bíblia diz que os seus amigos, quando chegou e viu Jó, o estado de Jó, eles ficaram 7 dias sem falar. Eles ficaram no local onde Jó estava 7 dias. Nenhum deles pronunciou uma palavra, porque eles não tinham uma palavra. Eles ficaram comovidos de ver o estado de Jó. Quem conheceu Jó e agora vê Jó, fala: que isso? E os seus amigos agora, segundo a teologia deles da época, eles vêm dando seus conselhos para Jó. Jó, confessa o seu pecado, você pecou. Alguma coisa você errou, e por isso que lhe sucedeu todo esse mal. Eles julgaram Jó, segundo a sua teologia da época, uma teologia da prosperidade, uma teologia assim, mais ou menos: se você perdeu tudo que você está passando aí por algum tipo de luta financeira, é sinal que você pecou contra Deus. É a teologia daquela época, é a mesma de hoje, que tem perambulado no nosso meio, no meio evangélico hoje. Que você tem que, tudo tem que dar certo para você, se der errado é sinal que você está errado com Deus, mas não é nada disso. A Bíblia diz para nós que Deus estava provando Jó. A Bíblia diz para nós que Deus estava mostrando para Satanás que Jó adorava, não interessado a bens, adorava porque ele era fiel a Deus. E a Bíblia diz: ser fiel a Deus, dar-se-ei a coroa da vida, a glória do nome. A Bíblia diz: ser fiel no pouco, que eu no muito te colocarei. Agora Jó está sendo fiel no pouco. Enquanto Jó tinha muito, ele estava sendo fiel. Agora ele não tem nada, mas ele continua sendo fiel a Deus. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Deus é aquele que prova os seus. Você está sendo provado por Deus, vai passando pela prova, dando glória ao Senhor. Não murmure, não reclame, porque Deus está no controle de tudo. Jesus disse para os seus discípulos, quando Pedro rejeitou lavar os seus pés, Jesus disse: o que eu faço agora não entende, mas depois entenderás. Existe coisa que Deus faz agora que você e eu não entendemos, mas daqui a pouquinho nós vamos entender. E o mistério de Deus não é para nós entender, é para nós aceitarmos. Se é Deus, aceite. Se vem de Deus, aceite. Se é Deus que está te provando, aceite. Se é tornar de fogo, aceite, porque o quarto homem, ele vai passar contigo. Oh, glória! Aleluia! Pode ter certeza que você vai ter lá. Aleluia! Aceite aquilo que Deus está permitindo na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Aleluia, Jesus! Quando nós estamos nos momentos bons, ficamos alegres, ficamos felizes. Mas quando passamos por algumas lutas, por algumas dificuldades, já pensamos em murmurar e reclamar contra Deus, parecendo até os filhos de Israel no deserto, reclamando com Deus, murmurando com Deus. Quando Deus vai maná, o povo está alegre. Quando Deus permite falta d'água, o povo já está reclamando com Deus. Só que Deus nos escolheu para sermos fiel a Ele, independente do que Ele vai fazer. O hino que diz: eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Ele é. Jesus não vai fazer na nossa vida. Ah, porque Jesus vai fazer? Não, Ele não vai fazer, Ele já fez. Jesus já fez por nós. Na cruz do Calvário, Jesus já fez por nós. Deus já fez por nós, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo. Deus já fez. Ele não vai fazer porque Ele já fez. Eita, Jesus, tem pessoas que servem a Deus porque Deus vai fazer. Não, eu sirvo porque Ele já fez por mim na cruz do Calvário. O que Jesus já fez por nós é o suficiente.
Aleluia. O gordo amado, que tu amarás. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12, está escrito assim: amados irmãos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se é alguma coisa estranha. Não estranha, não é para estranhar. Pedro está escrevendo a sua carta para uma igreja que está passando por um momento de provação, momento de luta. E Pedro está dizendo: não estranha não, porque servir a Deus é desse jeito, é com luta, é com dificuldade. Tem pessoas que pensam que servir a Deus é mais de rosa. Servir ao Senhor não é um parque de diversão. O céu não é aqui na terra. Jesus nos prometeu o céu de glória, mas a terra não é céu. Terra é lugar de guerra, é lugar de batalha. É por isso que Paulo, ele diz: no demais, irmãos meus, revestimos de toda a armadura de Deus. Por quê? Para quê? Para a guerra. Porque nós somos da guerra, somos de guerra. Nós não temos aliança de paz com Satanás. Não vamos levantar bandeira branca para ele, não. Ele quer paz. Com ele é guerra, é guerra, é guerra. E nessa guerra é o Senhor que vai pelejar. Só quem crê abre a boca para dar glória para Jesus. Só quem crê abre a boca para glorificar, exaltar, engrandecer ao Rei da Glória. Como que almas e que me dereis. Oh meu Deus. Oh Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que pensam, irmãos, que servir a Deus, ela está lá no mundo. Aí o pregador diz assim: entrega a sua vida para Jesus, porque Jesus vai mudar. Vai mudar, mas em que sentido? Jesus vai mudar a sua alma. E às vezes as pessoas pensam que entrega a sua vida para Jesus que ele vai te dar um carro. É o contrário. Às vezes você estava lá no mundo com o carro, você entra, você quer. Vem porque Jesus vai te dar um emprego. Às vezes é o contrário. Tem pessoas que às vezes, não são todos, às vezes está lá no mundo, ele está empregado, vem para a igreja, perde o emprego. Às vezes é o contrário, é o oposto. Porque Jesus disse para os seus discípulos: quem quiser vir após mim, eu não obrigo ninguém, mas quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz. Essa cruz que Jesus está dizendo para o discípulo aqui é morte. Aleluia. É morte. Porque naquela época, no Império Romano, as pessoas eram mortas por meio da cruz. Jesus foi morto por meio da cruz, quando ele entrega o seu espírito. Essa era a forma que os romanos faziam, matavam os criminosos por meio de cruz. E Jesus está dizendo: se quiser servir a mim, vocês têm que estar preparados, porque vocês vão morrer por amor ao meu nome. Vocês vão morrer fisicamente falando. Quem quiser, eu vou traduzir esse texto aqui agora, na parte da cruz. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, e todo dia esteja preparado para morrer. Essa é a tradução. Todo dia esteja pronto, porque amanhã você vai morrer. Por amor ao meu nome você vai morrer. Você percebe que na primeira era da igreja, quantos
Pedro morreu crucificado. Tomé morreu fechado. Nós falamos muito mal de Tomé. Ah, você é um Tomé, ninguém quer ser Tomé, mas ele morreu como Marcos, morreu afechado, morreu por amor ao nome do Senhor. Ele teve a sua falha lá, quando ele disse, não, eu só acredito se eu ver as mãos dele curadas, mas depois ele se reconciliou com Jesus, ele passou a crer, ele creu tanto que entregou a sua própria vida. Tiago, todos os Tiago, tanto Tiago, filho de Zebedeu, como o outro Tiago também, filho de Alfeu. A Bíblia diz para nós que os discípulos, os apóstolos, correram pelo amor à palavra de Deus. A igreja estava sendo perseguida. Estevão morreu apedrejado. Jesus, quando fala de cruz, está falando de morte física. Hoje nós vivemos no Evangelho, pelo menos aqui no Brasil, nós não temos esse problema de servir a Jesus para poder morrer. De ser fiel a esse Senhor, de estar pronta a ponto de entregar a nossa própria vida. Pelo menos aqui no Brasil nós não temos esse problema. Mas naquela época Jesus estava dizendo: quem me servir, esteja pronto. Vocês vão morrer pelo meu nome. Vocês vão morrer por causa da renúncia, por causa de mim. E às vezes nós pensamos que servir a Deus é conquistar. Tem pessoas que pensam: eu vou para a igreja porque eu estou precisando conquistar, estou precisando receber. Não, não é não, irmãos. É enganado. Lugar de igreja não é lugar de receber, não. É lugar de dar. Se você for para o Antigo Testamento, você vai ver se no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Você vai perceber que Deus exigiu dos israelitas: ninguém se apresenta diante de mim vazio. Com mão vazia não quer ninguém. Pode voltar para casa. Se vier com mão vazia, vai para casa. Não quer ninguém me adorando com mão vazia. Lá no Antigo Testamento, bem no Antigo Testamento, você vai ver. Pelo contrário, para ir adorar o Senhor tinha que levar. Então não é receber, é levar. Então nós vamos perceber que Deus, Ele quer que nós damos. O nosso coração, o culto racional, o pensamento, nosso intelecto, nossas emoções, a nossa força, a nossa energia, nosso glória a Deus, nossa aleluia, a nossa participação, Deus Ele quer. Mas percebamos uma coisa: independente do que eu passo, do que você passa, nós devemos adorar o Senhor. Não escolher a ocasião para adorar a esse Deus, mas adorar a Deus em qualquer ocasião. Porque tem pessoas, irmãos, que às vezes escolhem a ocasião: agora eu vou adorar porque o negócio começou a melhorar, ou glória, eu estou mais feliz. Não, irmãos, até na luta, está passando pela prova, vai glorificando. Tem irmão que não tem como nem você descobrir quando ele está mal, quando ele está bem, porque ele está sempre com a boca aberta dando glória a Deus. Sempre está com a boca aberta adorando ao Senhor. Aí não tem como você saber. Você olha para o irmão, você fala: irmão, está bem. O ano todo ele está bem. Por quê? O ano todo ele está adorando. O segredo é adorar o Senhor, irmãos. O segredo é ser um adorador de verdade, porque dessa forma Deus Ele opera. A Bíblia diz que Davi estava lá, seu filho estava vivo. Enquanto ele estava vivo, estava jejuando. Depois que disseram: Davi, teu filho morreu. A Bíblia diz que em vez de ele reclamar, ele murmurar, ele adora. Davi está adorando como seu filho morto. Ele continua adorando ao Senhor. E é isso que Deus está chamando nós, para que possamos adorar o Senhor, independente da circunstância, clamar a Ele, buscar esse Deus, proclamar o seu nome. Porque essa é a melhor maneira de nós mostrarmos para Satanás, para Deus não, porque Deus Ele conhece nós. O próprio diabo vai saber que Deus, Ele é um Deus adorado, não por aquilo que Ele dá, mas por aquilo que Ele é. E o nome do Senhor passa a ser glorificado, exaltado, e engrandecido para todo sempre. Então adora o Senhor independente das lutas, das dificuldades. Não murmure, não reclame por circunstância. Porque quando você é um adorador de verdade, você pode estar com a despensa cheia, você é um adorador. Você pode estar com a despensa vazia, mas você é um adorador. Ou seja, o diabo fala assim: não tem como. Ele está com dinheiro, ele me adora. Está sem, me adora. Está empregado, me adora. Está sem, não tem como parar. Não tem como parar um adorador. Como que para um adorador? Está sendo ligado em praça pública, está sendo açoitado,
eu não vou pregar não. Hoje eu não tenho oportunidade não. Hoje eu não vou fazer isso não. É o contrário, aí que virou mais macho ainda. Lá na prisão, Paulo e Silas. Tá doendo, Paulo? Sim, tá doendo muito. Vamos humilhar em praça pública. Silas, Paulo falando, vamos adorar. Vamos. Eles começam adorando. Em vez de murmurar, em vez de reclamar, estava lá com todo o corpo, estava lá com os vergões, foi humilhado. Quantas pessoas que não adoram a Deus porque nega dizer não, porque eu fui humilhado, então eu não vou adorar mais a Deus. Eles foram humilhados em praça pública por causa do nome de Jesus. E o que acontece? Acontece o seguinte: Deus tem compromisso com o adorador. Às vezes tem certas portas que não abrem na nossa vida porque nós não adoramos Ele. E Deus, que é especialista e conhece muito bem quem é e quem não é, Deus é engraçado. A Bíblia diz que Paulo e Silas começou a adorar o Senhor, começou a clamar ao Senhor. Uma hora e o outro canto. O que acontece? Terremoto. Deus manda um terremoto e as prisões de todos foram soltas. Quando você é um adorador de verdade, até quem está do seu lado é contagiado. Você sabia? As pessoas que estão do seu lado falam assim: rapaz, quando você chegou, me senti tão bem. Quando você botou em cima, me senti tão bem. Quando você começou a cantar, me senti bem. Quando você fez essa oração, me senti bem. Olha só, você é servo de Deus, porque eu me senti tão bem quando você chegou. Ou seja, quando você é um adorador de verdade, aonde você chega, você contagia o lugar. A Bíblia diz que as prisões só de Paulo e Silas foram abertas? Não, há prisões de todos. Todos que estavam em volta de Paulo e Silas foram abençoados por causa da adoração. Quer que alguém seja abençoado, quer ser abençoado, quer abençoar alguém? Então seja um adorador, porque você vai ver as prisões sendo abertas, você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado e Satanás caindo por terra e perdendo mais uma vez a tua vida para a glória de Deus. Só os vencedores que ele pé comigo, adorando ao Senhor e glorificando esse nome, mas glorificando a Ele. Vai adorando ao Senhor.